Você já parou para pensar em quantas vezes você começou alguma coisa com toda a empolgação do mundo e simplesmente parou no meio? Talvez foi um curso, uma academia, um projeto, ou até um sonho antigo que você deixou de lado porque ficou difícil demais. Pois é, isso acontece com todo mundo. Mas sabe o que diferencia quem chega lá de quem vive começando e parando? Persistência, disciplina e uma mentalidade que não aceita desistir como opção. Mas calma, eu não tô aqui para dar mais um discurso vazio. Esse vídeo é um chamado para você entender, de uma vez por todas, que parar no meio não é uma obrigação. É uma escolha. E se é uma escolha, você pode fazer diferente. A partir de agora. Antes de continuarmos, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você sempre encontra estratégias práticas e reais para transformar sua rotina. Ao se inscrever, você não perde nenhum vídeo novo e garante que este conteúdo chegue a mais pessoas como você. Se inscreva agora e faça parte dessa comunidade que busca evolução constante. Agora, vamos voltar ao nosso conteúdo e continuar avançando juntos rumo à transformação que você busca. A real é que a maioria das pessoas não fracassa porque não tem talento, ou porque não tem sorte. Elas fracassam porque simplesmente param. Elas param quando fica chato, quando cansa, quando ninguém tá vendo, quando parece que não vale mais a pena. Mas adivinha, tudo o que vale a pena, vai cansar, vai doer, vai demorar. A gente vive numa geração que quer tudo para ontem. Quer resultado sem esforço. Quer evolução sem repetição. Só que as coisas mais incríveis que você pode conquistar exigem tempo, repetição e foco. Não existe mágica. Existe compromisso com o processo. Você já se pegou dizendo, vá, eu não sou disciplinado, como se isso fosse uma característica genética. Como se só algumas pessoas nasceram com a capacidade de manter o foco. Mentira. Disciplina não é dom, é treino. E você treina isso todos os dias, a cada escolha que você faz. Quando você escolhe levantar da cama mesmo com preguiça. Quando você escolhe estudar mesmo sem estar com vontade. Quando você escolhe continuar mesmo depois de errar. A disciplina não nasce de grandes momentos, ela é construída em decisões pequenas, diárias, quase invisíveis. Sabe aquela sensação de que você está se sabotando? De que podia estar muito mais longe se tivesse mantido o ritmo? Essa voz que fica aí dentro dizendo ou você começa e não termina nada? Então, isso não define você. Mas é um alerta. Um sinal de que você precisa parar de se esconder atrás da ideia de que um dia eu volto ou agora não é o momento certo. Porque o momento certo nunca vem. Ele é construído. A gente é que cria a oportunidade. E isso começa com uma decisão simples, eu não vou parar agora. Agora me responde com sinceridade, quantas vezes você já ficou esperando motivação chegar para fazer alguma coisa importante? Tipo, quando eu tiver motivado, aí sim eu começo. Cara, motivação é ótima. Mas ela é instável. Ela vem e vai. Se você depender dela, sua vida vai virar uma montanha-russa emocional. O que realmente te leva até o fim é a disciplina. É quando você faz mesmo sem vontade. Quando você se movimenta no cansaço. Quando você estuda chorando. Treina desanimado. Trabalha frustrado. E continua. Porque você sabe onde quer chegar. E sabe o que é mais louco? Depois que você começa a agir com disciplina, a motivação aparece. Ela não vem antes. Ela vem depois. Como recompensa. Então se você está esperando motivação para começar, vai esperar para sempre. Começa sem ela mesmo. E deixa o resultado te mostrar que vale a pena. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser constante. A consistência ganha da intensidade. Não adianta fazer muito por um dia e depois sumir por semanas. É melhor fazer pouco, mas todo dia. Constância é o que transforma um hábito comum em um resultado extraordinário. Sabe por que tanta gente desiste no meio do caminho? Porque elas só enxergam o resultado final.
Elas olham pro sonho grande e ficam travadas. Nossa, é muita coisa. Não sei nem por onde começar. Aí nem começam. Mas e se você quebrasse isso em partes menores? E se, ao invés de tentar mudar sua vida inteira de uma vez, você começasse com 10 minutos por dia? A construção da disciplina começa assim. Pequena. Simples. E com o tempo, vai crescendo. O segredo é tirar da sua cabeça a ideia de que você precisa estar 100% pronto, ou fazer tudo perfeitamente, ou sentir vontade o tempo todo. Não precisa. Você só precisa começar e continuar. Você já viu como atletas treinam? Eles não treinam só quando estão animados. Eles treinam porque sabem que aquele esforço, acumulado ao longo dos dias, constrói um resultado que ninguém vê no início. Sabe aquele amigo seu que passa em tudo, parece que sempre está à frente, sempre está produzindo? Provavelmente, ele simplesmente não parou. Só isso. Talvez ele teve os mesmos dias ruins que você. As mesmas dúvidas. As mesmas vontades de jogar tudo pro alto. Mas ele continuou. E agora tá colhendo. Isso não te faz pior que ninguém. Só mostra que o caminho tá aí. E que ainda dá tempo de voltar para ele. Então olha para sua vida hoje. Onde você parou? Qual meta você abandonou? Qual sonho você empurrou pro canto porque achou que não dava mais? Talvez você nem precise começar algo novo. Talvez só precise não parar o que já tinha começado. Você é capaz. Só precisa lembrar disso todos os dias. Porque a vida vai te dar motivo para desistir o tempo todo. Mas você pode ser aquele que diz, eu vou continuar, mesmo assim. Não pare agora. Sabe aquele momento em que você tá indo bem, tudo parece estar fluindo, e do nada, vem o desânimo? Aquela vontade de largar tudo, aquela vozinha dizendo relaxa, não vai fazer diferença se hoje você não fizer nada. É aí que a maioria desiste. Mas é exatamente aí que você precisa decidir continuar. Disciplina não é sobre fazer só quando é fácil. É sobre fazer especialmente quando é difícil. Quando o corpo tá cansado. Quando ninguém tá vendo. Quando os resultados ainda não apareceram. E é nessa hora que você se constrói. Agora deixa eu te contar uma coisa, e ninguém nasce com disciplina. Ela é desenvolvida. E existem técnicas simples que você pode começar a usar hoje mesmo para treinar a sua mente. Quer ver? A primeira delas é o método Pomodoro. Você escolhe uma tarefa, foca nela por 25 minutos, sem distrações, e depois fazendo uma pausa de 5 minutos. Simples. Mas poderoso. Porque sua mente aprende a focar em blocos curtos. E quando você percebe, já fez muito mais do que imaginava. Outra técnica é a regra dos 2 minutos. Se você está procrastinando algo, prometa a si mesmo que vai fazer só por 2 minutos. Só 2. Começou. Pronto. Seu cérebro sai da inércia. A maior barreira é sempre começar. Depois disso, você entra no ritmo. E tem também o poder de quebrar grandes metas em microtarefas. Em vez de colocar na sua lista o estudar para o concurso ou o aprender inglês, escreve, vá abrir o livro e ler 3 páginas, ou assistir um vídeo da aula. Objetivos grandes assustam. Tarefas pequenas mobilizam. Agora, um ponto importante, recompensa e consequência. Seu cérebro responde a estímulos. Então, depois de cumprir uma tarefa difícil, se permita uma pequena recompensa, vou ouvir uma música, tomar um café, descansar 10 minutos. E se não cumprir, evite a autossabotagem, mas crie pequenas consequências também. E se eu não fizer hoje, não vou assistir série hoje à noite. É sobre condicionar sua mente. E com o tempo, isso se torna natural. Você começa a agir no automático. E isso é liberdade. Porque disciplina nada mais é do que liberdade conquistada. Liberdade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. E sabe uma coisa que pouca gente fala?
A importância do ambiente. O seu ambiente físico e digital impacta diretamente na sua disciplina. Tá difícil focar? Olha ao redor. Sua mesa tá bagunçada. Seu celular tá apitando o tempo todo? Você tá perto de pessoas que vivem te distraindo ou te desanimando? Você precisa criar um ambiente que te empurre para frente, e não que te puxe para trás. Isso pode significar deixar o celular longe por 1 hora, silenciar grupos, organizar o local de estudo, ou até se afastar de quem só reclama e não te incentiva em nada. Quer mudar sua vida? Mude seu ambiente. Mude sua rotina. Mude o que entra na sua cabeça todos os dias. Comece a seguir pessoas que te inspiram. Veja vídeos como esse com frequência. Preencha sua mente com conteúdos que te lembrem onde você quer chegar. Você é o que consome. E isso vale tanto para comida quanto para informação. Outra coisa que ajuda demais é a rotina matinal. Não precisa ser aquela coisa cheia de rituais. Mas comece o dia com uma intenção clara. Pode ser acordar, arrumar a cama, tomar um copo de água, respirar fundo e pensar em qual é a minha prioridade hoje. Só isso já te coloca na frente de 90% das pessoas que acordam no modo automático. E se em algum momento do dia você perder o ritmo, tá tudo bem. Recomeça. Não espere o dia seguinte. Não espere segunda-feira. Recomece no próximo bloco de tempo. Persistência é isso, recomeçar quantas vezes for preciso. Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa importante: vai ter dia ruim sim. Vai ter dia que você vai estar esgotado, que vai parecer que nada tá funcionando. E tá tudo bem. Ninguém é disciplinado 100% do tempo. O segredo é não deixar esses dias virarem semanas. E depois, meses. Um dia de pausa não estraga nada. O problema é quando ele vira desistência. O que você precisa é aprender a voltar rápido pro trilho. Se escorregou, volta. Se errou, corrige. Mas não se entrega. Porque quanto mais tempo você passa longe do seu propósito, mais distante ele fica. E mais difícil fica para voltar. Você merece conquistar aquilo que deseja. Mas você precisa agir como alguém que merece. E isso significa continuar quando ninguém acredita. Quando ninguém aplaude. Quando tudo diz para você parar. Você continua. Porque você sabe o que quer. E agora eu quero que você pense com calma onde você quer estar daqui a 3 anos. Não onde os outros querem que você esteja. Não onde a comparação te levou. Mas onde você quer estar. Visualiza isso. Vê a imagem com clareza. Agora se pergunta: as atitudes que eu tô tomando hoje me aproximam ou me afastam disso? Essa pergunta tem o poder de mudar sua vida. Porque ela te obriga a sair do automático. Ela te coloca de volta no controle. Você começa a agir com intenção. E é assim que a disciplina vira parte de quem você é. A partir de agora, você tem um novo desafio: e não parar mais no meio. Terminar o que começou. Mesmo que demore. Mesmo que você ande mais devagar. O importante é andar. Um passo por dia já é muito melhor do que ficar parado esperando o dia perfeito. Não espere estar pronto. Comece com medo mesmo. Comece pequeno mesmo. Só comece. E não pare. Sabe o que mais inspira? Ver alguém como você, que começou do zero, enfrentou um monte de dificuldades e ainda assim chegou lá. Porque isso mostra que não é sorte, não é mágica. É persistência. Deixa eu te contar 3 histórias que mostram exatamente isso. A primeira é de uma garota chamada Letícia. Ela tinha o sonho de passar em medicina, mas a grana era curta. Estudava com apostila velha, celular ruim, sem cursinho, e ainda ajudava em casa. Nos 2 primeiros anos, ela não passou nem perto da nota de corte. No terceiro, bateu na trave. Muita gente teria desistido. Muita gente até disse: isso não é para você. Mas ela não parou. No 4º ano,
Passou em primeiro lugar na universidade pública. Sabe por quê? Porque ela entendeu que cada ano de esforço não era perda de tempo. Era preparação. Cada erro, cada reprovação, era uma parte do processo. E agora ela está onde sempre quis estar. Letícia não é um caso raro. Ela é um exemplo do que acontece quando você não para. A segunda história é do João. Ele queria abrir um negócio digital. Começou a estudar, criar conteúdo, mas os vídeos não batiam nem 100 visualizações. Os posts não tinham curtida, ninguém comprava nada. Passaram-se 6 meses assim. Mas ele continuou. Melhorando a comunicação, ajustando estratégia, estudando todo dia. Um ano depois, ele começou a ganhar os primeiros R$ 500 por mês. 2 anos depois, já ganhava mais do que ganharia em um emprego tradicional. A diferença? Ele passou pela fase em que ninguém te apoia. A fase em que parece que nada tá dando certo. E mesmo assim, ele não parou. Porque ele sabia onde queria chegar. A terceira história é de alguém que talvez você conheça, de Michael Jordan. Sabia que ele foi cortado do time de basquete da escola? Sim. Disseram que ele não tinha talento suficiente. Ele poderia ter aceitado isso como verdade. Mas ele treinou como um louco. Voltou mais forte. E virou simplesmente um dos maiores atletas da história. Rejeição não define ninguém. O que te define é a sua resposta à rejeição. Vai aceitar e desistir, ou vai usar isso como combustível? Essas histórias têm uma coisa em comum, eles continuaram mesmo quando tudo dizia para parar. Mesmo sem apoio. Mesmo com medo. Mesmo cansados. E se eles conseguiram, você também pode. Mas para isso, você precisa entender uma coisa, e nada grandioso acontece do dia para a noite. Nada duradouro se constrói sem consistência. Se você não desenvolver uma mentalidade de longo prazo, vai sempre cair na armadilha do imediatismo. E sabe o que o imediatismo faz? Ele te faz comparar seus bastidores com o palco dos outros. Você vê alguém postando resultado e pensa, caraca, eu tô muito atrasado. Mas você não sabe quantos anos aquela pessoa já vem batalhando em silêncio. Você começa a se cobrar, a se sentir insuficiente, e perde o foco do que realmente importa, o seu processo. Seu tempo. Seu crescimento. O único parâmetro que você precisa olhar é você de ontem. É essa comparação que vale. Você tá melhor do que estava há 3 meses? Tá fazendo mais do que fazia no ano passado? Então, por favor, para de olhar para os outros como se eles estivessem anos-luz à frente. Olha para dentro. E reconhece o quanto você já andou. Porque, sim, você já andou. Talvez não na velocidade que queria. Mas você andou. E isso importa. Agora, eu quero te propor um exercício simples. Feche os olhos, só imagina com força, onde você quer estar daqui a 3 anos. Imagina a sua versão mais disciplinada. Aquela que acorda e faz o que tem que ser feito. Que termina o que começa. Que olha no espelho com orgulho. Como é essa versão? Como ela se veste? Como ela fala? Com quem ela anda? Onde ela trabalha? O que ela conquistou? Agora volta pro presente e pensa, o que essa versão do futuro esperaria que você fizesse hoje? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Só precisa começar. Só precisa dar um passo. Muita gente quer resultado rápido. Quer 6 meses de esforço para viver uma vida dos sonhos. Mas e se, em vez disso, você decidisse se dedicar nos próximos 3 anos, com disciplina, com constância, com foco, onde será que você estaria? A verdade é que a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em uma semana, mas subestima o que pode conquistar em 1 ano ou 2. Então, por mais difícil que pareça agora, saiba, vale a pena continuar. Vale a pena ser diferente. Vale a pena ser aquele que não desiste. E sabe por quê?
Porque a sensação de olhar para trás e ver que você venceu a si mesmo, que você não parou, é uma das sensações mais poderosas que existem. Você vai se surpreender com a força que tem. Vai olhar para trás e dizer, caramba, ainda bem que eu não desisti. E é por isso que eu tô aqui. Para te lembrar disso. Para te dizer, não pare agora. Você pode até cair, tropeçar, errar o caminho, se sentir perdido. Mas não pare. Ajusta a rota. Troca o passo. Recomeça se for preciso. Só não para. E se ninguém te falou isso hoje, deixa eu te dizer, você tem valor. Você tem potencial. E você pode muito mais do que imagina. Então bora. Bora fazer diferente? Bora ser a exceção? Porque lá no fim, não é quem começa com mais energia que vence. É quem não para. Você já percebeu como é fácil se empolgar no começo e depois se perder no meio? No início tudo é novo, tudo brilha. Mas aí vem o desânimo. O tédio. O desvio. E quando a gente vê, já deixou o projeto de lado. Isso acontece porque a maioria das pessoas não se prepara para um fato inevitável, vai ter dia ruim. Vai ter dia que você vai acordar desmotivado, cansado, frustrado. Isso não é sinal de fracasso. É parte do processo. O problema é que a gente foi treinado a pensar que, se não estiver dando certo ou se a gente não estiver 100% motivado, é porque tem algo errado. Mas não. Isso é absolutamente normal. A diferença entre quem continua e quem para está em como você reage ao desânimo. Você pode encarar isso de duas formas. Como uma desculpa para parar. Como um aviso de que precisa ajustar o ritmo, mas não abandonar a jornada. Você já parou para pensar quantas coisas você já fez mesmo sem vontade? Tipo ir para a escola, pro trabalho, ou fazer algo porque sabia que precisava? A verdade é que você já tem disciplina, você só não está aplicando ela nos lugares certos. E quando o desânimo bater, o que você faz? Primeiro, já aceita o sentimento. Não adianta brigar com ele. Ficar dizendo eu não posso me sentir assim ou só piora. Reconhece, ok, hoje eu tô mal. E aí vem a virada de chave, mesmo assim, qual microação eu consigo fazer hoje? Talvez você não consiga estudar por 3 horas. Mas consegue abrir o livro e revisar uma página. Talvez não consiga treinar tudo, mas consegue fazer 10 minutos. O importante é manter o movimento, mesmo que mínimo. Porque o que derruba não é o desânimo de um dia. É a paralisação contínua. É o deixa para amanhã ou que vira uma semana, que vira um mês. E quando você vê, perdeu o ritmo, perdeu o foco, e sente que precisa recomeçar tudo do zero. Mas olha só, você não tá no zero. Você já aprendeu coisas. Já acumulou experiências. Já tem uma base. Recomeçar não é começar do início. É começar de um lugar mais forte. Aliás, uma coisa que pode mudar totalmente o seu jogo é entender os ciclos naturais da sua produtividade. Ninguém é produtivo igual todo dia. A energia oscila. A disposição muda. E tudo bem. A sacada é você saber reconhecer quando está num momento de alta e aproveitar para acelerar. E, quando estiver num momento de baixa, desacelerar, mas não parar. Tem dia que o seu 100% vai ser muito diferente do 100% de ontem. E tudo bem. O importante é entregar o seu melhor possível dentro das condições do dia. Porque se você mantiver esse princípio, a consistência se mantém. E, com o tempo, o progresso aparece. Outra coisa que ajuda demais a sair do ciclo do desânimo é trocar o foco do resultado pelo foco no processo. Quando você foca só no resultado, preciso emagrecer 10 kg, quero passar no concurso, a frustração vem mais rápido, porque o resultado demora. Mas quando você começa a se apaixonar pelo processo, pelo treino, pela leitura, pelo estudo, o caminho fica mais leve. E aí, o resultado vira consequência. Aprende a se alegrar com as pequenas vitórias. Fez o que prometeu para hoje. Parabéns.
Conseguiu manter o ritmo por 3 dias? Celebra. Porque é isso que constrói a mentalidade de persistência. É isso que fortalece a sua confiança. E falando em confiança, tem uma coisa que ninguém te conta: a autoconfiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Você se sente confiante quando olha para trás e percebe: eu disse que faria. E eu fiz. Confiança se constrói com pequenas promessas cumpridas. Todo dia que você diz para si mesmo: eu vou fazer isso hoje, e faz, você está enviando um sinal para o seu cérebro: eu sou alguém confiável. E isso vai moldando sua identidade. Você deixa de ser alguém que começa e para, e se transforma em alguém que termina o que começa. Mas olha, ninguém faz isso sozinho. E aqui entra um ponto crucial: o poder do ambiente das influências. Quem são as pessoas que estão perto de você hoje? Elas te incentivam ou te drenam? Elas te puxam para cima ou te distraem o tempo todo? Você não precisa cortar laços com todo mundo. Mas precisa ser intencional com quem você ouve, com quem você anda, com o que você consome. Se você passa o dia vendo gente reclamando da vida, dizendo que é impossível, postando só ostentação sem mostrar o esforço, sua mente vai absorver isso como verdade. Mas se você muda sua dieta mental, se começa a ouvir gente que te desafia, que te ensina, que te inspira, sua mente expande. Você começa a ver novas possibilidades. Começa a pensar: se ele conseguiu, eu também posso. E isso é um gatilho poderosíssimo. Por isso, escolhe bem o que entra no seu mundo. Porque o que você consome, você se torna. Cria um ambiente favorável à sua disciplina. Uma playlist que te empolga. Um espaço limpo para estudar. Um alarme que te lembra da sua meta. Uma lista no papel com suas conquistas. Pequenas coisas que te colocam no modo ação. Afinal, a disciplina não é sobre força de vontade infinita. É sobre organizar sua vida de um jeito que te ajude a continuar mesmo quando a vontade não vem. E mais uma coisa: pare de se comparar com quem está em outra fase da caminhada. Isso só rouba sua energia. Foque em ser 1% melhor do que ontem. Se você fizer isso todo dia, em um ano você vai ser 37 vezes melhor. É matemática, não é motivação barata. É o poder da constância. Então, se hoje você está cansado, se sentindo mal, achando que está ficando para trás, respira. Lembra que tá tudo bem ter dias ruins. Lembra que você pode recomeçar quantas vezes for preciso. Só não pode parar de vez. Não é o tempo que você levou para chegar que importa. É o fato de você ainda estar no caminho. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque ainda tá no jogo. Ainda tem fôlego. Ainda tem força. Então, levanta. Organiza sua mente. Escolhe uma meta. Um hábito. Um passo. E vai. Porque o mundo já tá cheio de gente que parou no meio. A diferença vai ser você. Você que não vai parar agora. Chegou a hora de tomar uma decisão. Sim, uma decisão. Porque a disciplina que você tanto busca não começa amanhã. Não começa na próxima segunda. Não depende de uma agenda perfeita, nem de um plano sem falhas. Ela começa agora. Com você dizendo para si mesmo: eu não vou mais parar. Você não precisa de uma revolução. Precisa de um compromisso com pequenos passos diários. Lembra disso, e não é a intensidade que muda a sua vida. É a constância. São as escolhas que você faz quando ninguém está vendo. É continuar mesmo quando tudo parece lento. É não confundir lentidão com fracasso. Porque, às vezes, o progresso é silencioso. Invisível. Mas ele tá lá. Você já tem tudo o que precisa para começar. Já passou por coisas difíceis. Já caiu e levantou outras vezes. Já suportou dores que ninguém viu. E mesmo assim, tá aqui. Assistindo esse vídeo. Procurando um jeito de melhorar. Isso já é um sinal de força. Isso já é uma escolha. E se você escolher continuar,
Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você vai se tornar imparável. Não porque você vai acertar sempre, mas porque você vai continuar mesmo quando errar. Se você prometer uma coisa para si hoje, que seja essa: eu não vou mais me abandonar. Eu vou terminar o que comecei. A vida vai continuar desafiando você. Vão aparecer distrações, críticas, comparações, momentos de exaustão. Mas também vai aparecer força, clareza, recompensas, resultado, paz. Você vai olhar para trás e ver que todo o sacrifício valeu. Vai lembrar que houve um dia em que você quase desistiu e que escolheu continuar. Esse vídeo não é só um conteúdo. É um marco. Um ponto de virada. Um divisor de águas. É a sua oportunidade de deixar de ser alguém que começa e para se tornar alguém que persiste até o fim. E eu quero que você pense em alguém que precisa ouvir isso também. Um amigo, uma amiga, alguém que tá quase parando. Manda esse vídeo para essa pessoa. Porque, às vezes, uma palavra muda o rumo de uma história. Aliás, comenta aqui embaixo qual é a meta que você vai retomar hoje. Não amanhã. Hoje. Pode ser simples. Pode ser grande. Mas escreve. Assuma esse compromisso em voz alta, para você mesmo, e para esse espaço aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, eu só te peço uma coisa: e não guarda isso só para você. Porque tem muita gente desanimada por aí. Perdida. Sem direção. Gente que só precisa de um empurrão. De uma voz dizendo: "Vei, não para agora". E, olha só, se você voltar nesse vídeo daqui a 1 mês, 3 meses, 1 ano, eu quero que você comente aqui de novo e diga: "Eu continuei". Porque eu acredito em você. Mesmo sem te conhecer. Eu sei que dentro de você tem uma força que ainda não foi totalmente ativada. E talvez tudo o que faltava era alguém te lembrar disso. Então, tá lembrado agora? Tá lembrado de quem você pode ser se não parar no meio? Tá lembrado de onde você pode chegar se continuar, mesmo aos trancos? Porque não importa se você tá cansado, se tá atrasado, se errou, se ninguém te apoia, você ainda pode escolher continuar. E isso muda tudo. Disciplina é isso, o fazer um pouco a mais quando a maioria já teria parado. Persistência é isso, andar mesmo quando não tem ninguém aplaudindo. Coragem é isso, seguir em frente mesmo com medo. Então levanta. Respira. E vai. Mas vai com verdade. Vai com intenção. Vai com propósito. Não espera mais. Não negocia com o desânimo. Não se esconde atrás de desculpas bonitas. Simplesmente vai. Porque agora você já sabe. Agora não tem mais desculpa. Agora é a hora. Não pare agora. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui a gente fala sobre como crescer por dentro para conquistar por fora. E sempre com os pés no chão, mas o olhar no alto. E se quiser compartilhar nos stories, marca a gente. Vamos espalhar essa energia para quem tá precisando de força e clareza. Nos vemos no próximo vídeo. Mas, até lá, continua. Porque o mundo precisa da sua versão mais focada, mais forte, mais persistente. Tamo junto. Você está pronto para transformar sua vida? Descubra como transformar sua vida e alcançar o propósito que sempre desejou com o e-book Além do Ordinário. Aprenda a superar desafios, alinhar suas ações aos seus sonhos e viver uma vida cheia de significado. Clique no link na descrição agora mesmo e comece sua jornada de transformação hoje, e seu futuro extraordinário está a um clique de distância.